Levanta firme, não desista, continue a lutar. Boa tarde. A visão que nós temos acerca das coisas não são realmente como elas deveriam ser. Dependendo de como a gente vê as coisas, nós vemos uma derrota muito grande. E dependendo do medo que nós tivermos, o medo da derrota é maior ainda. Mas eu tiro por base nas promessas de Deus. Eu sempre digo e sempre vou dizer que a Bíblia ela é a nossa regra de fé. Eu costumo dizer que eu acredito na Bíblia. Os dons espirituais, eu vou julgar segundo aquilo que as Escrituras me diz. Eu fico sempre com o que a Bíblia diz, dentro daquilo que nós aprendemos, estudamos, não tomando versículos isolados. Eu fico sempre com a Bíblia e as promessas bíblicas. As promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó são promessas que perduraram alguns anos e elas se cumpriram todas. Esse texto de Êxodo capítulo 14, Deus pede que o povo de Israel volte. Na estratégia de Deus, ele iria chamar a atenção de Faraó para que ele fosse correndo atrás do povo de Israel para escravizá-los novamente. Deus já tinha tirado eles com mão forte do Egito, através das 10 pragas. Faraó deixa esse povo ir, mas já no caminho, Deus usa uma estratégia, que eles poderiam ir longe e Faraó não ia alcançar eles mais. Mas Deus pediu para que Israel voltasse, para que então Faraó imaginasse: olha, eles estão perdidos no deserto, estão confusos lá, então vamos atrás que nós vamos recuperá-los novamente. A vontade de Faraó escravizar o povo de Deus era tão grande. Esse faraó não conhecia José, não conhecia os feitos de José. Era um faraó mau. Então ele foi atrás do povo cegamente. Olha a estratégia de Deus. Deus iria ser glorificado nessa ganância de Faraó. E o que acontece? O povo de Deus estava sem visão. Que o povo de Israel tinha era uma visão distorcida. Por que o Senhor tirou lá a gente do Egito? Lá nós tínhamos onde ser sepultado, pelo menos nós vamos morrer nesse deserto aqui. Esta era a visão que o povo de Israel tinha. Mas Deus não. Deus tinha algo melhor. Qual era o algo melhor de Deus? Ele tinha que atrair Faraó para o Mar Vermelho. E nessa ganância de atrair atrair Faraó para o Mar Vermelho, essa ganância de Faraó escravizar o povo, que fez com que Deus fosse glorificado em Faraó. O anjo que estava na coluna de fogo, que estava na nuvem que refrescava o dia e na coluna que aquecia a noite, fez com que esse povo fosse protegido no deserto e no frio que tinha no deserto. Mas esse anjo que fazia isso, ele foi entre o povo de Deus e entre o povo de Faraó. E o exército de Faraó começou a ter dificuldades, porque o anjo começou a pelejar em favor do povo de Israel. O que aconteceu? Os carros caíam, as rodas tinham dificuldades em caminhar. Era Deus trabalhando, dificultando para que o povo de Israel fosse salvo em paz. Aqui eu abro um leque. Para o povo de Israel, nós estamos mortos. O faraó vai pegar a gente e vai nos matar aqui neste deserto. Para Deus, vou afogar o exército de Faraó neste mar vermelho. Para o povo de Faraó, vamos pegar o povo de Israel e vamos acabar com ele, vamos dizimá-los no caminho do deserto. A visão de Deus era maior, a visão de Deus era melhor. A visão de Israel era curta e a visão de Faraó e seu exército era de estraçalhar e derrubar o povo de Israel. A visão de Deus sempre vai ser a melhor, porque Deus tinha promessa para com o povo. Deus já tinha dito através da vida de José: olha, quando vocês saírem daqui do Egito, promessa. Vocês levem os meus ossos. É uma promessa quando José disse que eles sairiam do Egito. Isso é uma promessa de Deus de libertação.
Deus ia tirar esse povo lá de Israel, o povo de Israel do Egito. Esse povo de Israel, eles construíram pirâmides no Egito. Eles fizeram grandes coisas que tinha no Egito, foram feitas pelas mãos dos israelitas. E Faraó iria perder esta nação. Era uma nação, já não eram 70 pessoas, era uma nação. Passou-se 430 anos, eles cresceram no Egito, eles foram prósperos no Egito. Tanto é verdade que quando eles saem com ouros e todos esses pertences que eles saem, eles doam depois para a construção do tabernáculo. Olha que interessante, eles eram um povo próspero. Mas a cegueira deles imaginava que eles iriam morrer no deserto. Irmãs, conversamos aí as dificuldades do dia a dia, muito cristãos com medo da crise. Eu vou passar fome. E não vai passar fome. Deus há de prover, Mateus 6,33, mas primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, minha família. Não, Deus cuida de tudo. Faça o seu papel de esposa, faça o seu papel de marido, faça o seu papel de filho. Deus vai prover o melhor. Agora que eu não posso dar brechas. O povo estava com medo de Faraó e viu a morte. Deus viu a libertação. O povo de Faraó viu a morte do povo de Israel. Mas Deus não, Deus viu vida. Então a ótica de Deus é muito superior à nossa. Vamos crer na palavra do Senhor. Se o Senhor prometeu, então creia que as promessas de Deus todas hão de se cumprir. Não cai nenhuma por terra, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus promete, está prometido. Vamos crer na palavra de Deus? Retrocedam, volte atrás. Muitas vezes nós não queremos voltar atrás. Voltar atrás é sinônimo de derrota para nós, e às vezes não é. Quando retrocedemos, reconhecemos que Deus está no comando, porque Deus mandou. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da mão potente, a potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exalte. Vamos nos humilhar diante do Senhor, porque ele vai nos exaltar ao seu tempo. E tem coisas que a gente pensa na vida: isso é humilhação, eu vou perder, onde que vai estar minha cara? Não acredite assim, acredite que os que se humilham serão exaltados, e os que se exaltam a si mesmos serão humilhados. O povo de Israel obedeceu, parecia humilhação voltar atrás, mas não foi, foi sinônimo de vitória. Pedir perdão parece ser uma derrota, é humilhante, não, é vitória. Retroceder em situações que a gente acha que nós temos a razão é derrota, não é, é vitória. Que Deus possa nos abençoar e nos guiar. O lado psicológico estava afetado do povo de Israel, mas o Senhor é o Senhor da palavra, ele prometeu e cumpriu. O povo de Israel se afogou no Mar Vermelho, o povo de Deus passou em seco. Deus abençoe e vamos crer nas providências divinas. Amém? It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into